relação entre elementos de dois. Pessoal, hoje nós vamos estudar as chamadas funções exponenciais. Né? A gente tem estudado ao longo desse curso várias famílias de funções, né? E, como eu falei, o primeiro ano do ensino médio é dedicado principalmente ao estudo das funções, né? Vamos lembrar que uma função é uma relação entre elementos de dois conjuntos, não é isso? Uma relação que obedece a algumas regras, né? No caso das funções em que envolvem conjuntos numéricos, sobretudo os chamados números reais, né? A gente pode até entender uma função de variáveis reais como se fosse uma máquina que transforma um tipo de número em outro, né? Não é isso? E aí, essa função pode ficar muito bem determinada por meio de um gráfico, né? Mas também de uma fórmula, né? De uma expressão algébrica, não é isso, gente? Ou de outras maneiras, existem outras formas também. Mas principalmente essas duas aí, né? O que são as funções exponenciais, né? Por definição, gente, função exponencial é uma função que obedece a essa lei aqui, ó. É uma função de x a vezes b elevado a x com a e b sendo números reais, ó. A e b aqui são números reais, tudo bem? O a tem que ser necessariamente diferente de zero. O a não pode ser zero. Claro que se for zero, isso aqui tudo vira zero, né? E o b tem que ser positivo. Além do mais, o b não pode ser igual a 1. Tudo bem, gente? Essa é a definição formal de uma função exponencial. Tá? Função desse tipo aqui. Quer dizer, toda função que obedece a esse formato, essa forma aqui, a gente chama de função exponencial. Por exemplo, função 5 vezes 10 elevado a x. Né? O a é diferente de zero, o b é diferente de 1. Né? Obedecendo essa forma que está aqui, a gente diz que ela é uma função exponencial. Né? Então, olha só, quais são as características mais importantes da função exponencial? O seu domínio é o conjunto de todos os números reais. O que quer dizer isso, minha gente? Que a função ela transforma qualquer número real, pode ser positivo, negativo ou zero. Pode ser inteiro, pode ser fracionário, pode ser racional, irracional. Qualquer número real pode ser transformado para as funções exponenciais. Né? Qualquer valor de x tem uma imagem. Tudo bem? Outra coisa importante, o conjunto imagem é constituído de números reais positivos, ou seja, qualquer número do domínio terá como imagem um número positivo. Tudo bem, gente? E para a gente entender isso muito bem, é bom a gente voltar lá na aula que a gente deu sobre operação potenciação, tá? Para a gente entender isso com muita clareza, né? Qualquer que seja o valor de x, a sua imagem será um número positivo, ok? O gráfico sempre intercepta o eixo das ordenadas, ou eixo dos y, né? E não intercepta o eixo das abscissas, ou eixo do x, é claro. Por que não intercepta o eixo das abscissas? Porque qualquer que seja o valor de x, o y será um número positivo. Portanto, se é positivo, ele está acima do zero. Ele não tem nunca como encontrar com o x, seja a função crescente ou seja a função decrescente. Né? Ele pode se aproximar cada vez mais do zero à medida que o x vai aumentando, no caso das funções decrescentes, mas ele nunca encosta no eixo do x. Da mesma forma, eu posso pegar o menor valor aqui possível, né, que eu imaginar, que sempre eu vou ter como imagem um valor positivo. Ok, gente? Essas são as características mais importantes. Olha só, minha gente, a função exponencial ela pode ser ela pode ser crescente se o b for maior do que 1, né? E poderá ser decrescente se o b for menor do que 1. Entre 0 e 1, claro, no caso. Né? Tudo bem? Tranquilo? Então, se o b for maior do que 1, olha só, por que o b é maior que 1? Pensem bem, se eu pego um número 3, é maior do que 1. Se eu elevar a 2, vai dar 3 elevado ao quadrado, que é 9. Mas se eu elevar um número maior do que 2, por exemplo, 3, vou ter 3 elevado ao cubo, que é 27. Se for 4, vou ter 3 elevado à quarta potência, que é 81. Quer dizer, à medida que eu aumento o x, o f de x também aumenta.
Por outro lado, se o b for um número menor do que 1, veja bem, imagine que seja meio. Ora, se eu levar meio a 1, é meio mesmo. Mas se eu levar a 2, é meio vezes meio. Quer dizer, é metade da metade, né, gente? Se eu levar a 3, é metade da metade da metade. À medida que eu aumento o x, o y diminui, não é isso? Então, o que torna uma função exponencial positiva, perdão, crescente ou decrescente é o b. Ficou claro? Se o b for maior do que 1, ela será crescente. Se o b estiver entre 0 e 1, ela será decrescente. Por que entre 0 e 1? Porque o b tem que ser maior que 0 sempre, né? Senão não é a função exponencial. Muito tranquilo, né? Ó. Quanto maior o valor de b, mais rapidamente a função crescerá. Esse rapidamente significa o seguinte: quanto mais com variações de x, eu vou ter um crescimento muito grande de variações de y. Tudo bem? Aí tem essas atividades aqui, ó. Eu vou fazer a primeira atividade para vocês, que é traçar os gráficos. Não, represente segundo as funções no mesmo plano cartesiano. E, gente, vamos fazer essa primeira aqui. Vamos então resolver a questão 1. O item A é para ajudar vocês com as demais questões. Bom, essa questão pede para traçar gráficos de uma função, né? Ora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher alguns pontos do domínio, né? Alguns valores de x, e vamos fazer o gráfico. Vamos ver qual que é o valor correspondente da imagem de cada um deles, marcar os pontos no plano cartesiano, e daí nós vamos fazer o nosso gráfico, o esboço do nosso gráfico, né? Vamos lá, a função é f de x igual a 3 elevado a x. É uma função exponencial em que a é igual a 1. Observe que o a é um número que estaria multiplicando aqui o b, né? E b é igual a 3. Tudo bem, gente? A é igual a 1, b é igual a 3. Alguma dúvida? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos verificar para alguns valores de x qualquer imagem. Eu vou escolher pontos relativamente próximos aqui da origem, né? Vai facilitar o nosso trabalho. Bom, para x igual a menos 2, como é que eu vou saber qual o valor de y? Substituindo x por menos 2. Ó. 3 elevado a menos 2, ou seja, 3 elevado a x para x igual a menos 2, é igual a 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Olhem, quem tiver dúvida, volta no vídeo lá sobre operação potenciação, que é 1 sobre 9. Se eu quiser na forma decimal, vai ser 0,111, pontinho, pontinho, uma dízima periódica, tudo bem, gente? Vamos deixar na forma fracionária mesmo, que nos atende perfeitamente, não tem problema nenhum, né? Para x igual a menos 1, fica 3 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 3 elevado a 1, que é 1/3, ou 0,333, né? Para x igual a 0, ora, 3 elevado a 0 é igual a 1, né? Para x igual a 1, 3 elevado a 1 é igual a 3, para x igual a 2, 3 elevado a 2 é igual a 9, e finalmente para x igual a 3, 3 elevado a 3 é igual a 27. E aí, gente, eu já tenho esses 3 pontos aí, tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esses pontos numa planilha. Como eu falei, jogando aqui na planilha, ó, x e f de x. Para x igual a menos 2, são aqueles valores que a gente calculou no exercício anterior. Eu simplesmente vou pedir um gráfico. Ó. Vem aqui, vou inserir um gráfico. Que tipo de gráfico? Esse gráfico de pontos aqui, ó. Olha só, o que ele me mostrou aqui, galera? Para x igual a menos 2, y igual a 1 nono. 1 nono é um valor muito próximo de zero. Porque esse gráfico aqui é 0, 5, 10. Ó. Aqui seria 1, tá vendo? Para x igual a menos 1 também dá um valor pertinho, menos 1/3, quer dizer. Para x igual a 0, y igual a 1. Para x igual a 1, y igual a 3. Para x igual a 2, y igual a 9. Para x igual a 3, y igual a 27. Tudo bem? Esses são os pontos. Agora eu vou unir os meus pontos por uma linha, pedindo aqui para fazer uma linha de tendência, né? Como caso exponencial, o gráfico vai ficar assim, tá, galera? Isso é bom a gente fazer no caderno para poder praticar. O importante é lembrar sempre que o gráfico tem que te dar a mesma resposta
que a equação te dá. Né? Então, por exemplo, ó, se eu quero o valor do valor de x quando y igual a 2,5, eu vou encontrar um valor por aqui, mais ou menos. Se o gráfico estiver bem marcadinho, você vai encontrar. A outra opção é você jogar na fórmula lá e usar aqueles métodos que a gente aprendeu lá na aula sobre operação potenciação. Tudo bem, galera? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula.